Então, definido o deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular, uma questão pertinente, que é muito relevante, é saber se de fato essas grandezas angulares são vetores. Como a gente sabe, né? Posição linear, velocidade linear, aceleração linear são vetores, tá certo? Tem direção, tem sentido e tem magnitude, tá certo? Porém, existem algumas peculiaridades aqui relacionadas às grandezas angulares. Então, a seção 10.3 trata exatamente isso, é uma pergunta. Então, as grandezas angulares são vetores? Pergunta. Então, como eu já disse, né, a gente já viu que posição, velocidade e aceleração de uma partícula são normalmente expressas aí através de vetores, tá certo? No entanto, no caso que a mesma se move em uma linha reta, não faz necessário, né, se você se lembrar no caso de movimento linear, não se fazia necessário o uso dessa notação vetorial, né? Porque a partícula poderia só se movimentar em dois sentidos, que era no caso o positivo ou o negativo. Isso se ela se movimentar numa linha reta, tá certo? Da mesma forma, tá certo? Um corpo rígido em rotação em torno de um eixo fixo, então se eu tiver aqui o meu corpo rígido se movimentando em torno de um eixo fixo, ele só pode girar em dois sentidos, tá certo? Qual é? Ou é o sentido anti-horário, ou é o sentido horário, tá certo? Que é basicamente o sentido positivo ou o sentido que a gente define como sendo negativo, que é igual ao movimento numa linha que a gente tinha antes, ok? Mas a questão aqui é a seguinte, no caso mais geral, né? Será que a gente pode expressar o deslocamento, a velocidade e a aceleração angular de um corpo rígido através de vetores, né? E a resposta aí é sim, porém com uma certa ressalva, tá certo? Qual é a ressalva? A ressalva é que o deslocamento angular, isso aqui vocês precisam ter muito em mente, o deslocamento angular, ele não pode ser tratado, não pode ser tratado como vetor. Nossa, por que não, né? Bom, isso porque o deslocamento angular, ele não obedece às regras da soma vetorial, tá certo? De fato, se você se atentar, a ordem com que dois deslocamentos angulares são somados, eles podem produzir resultados diferentes, tá certo? Então, o deslocamento angular ele não obedece às regras comutativas, tá certo? Onde A mais B é igual a B mais A. No caso de um vetor, né, isso aqui é o espaço vetorial, essa regra aqui ela é obedecida para definir um espaço vetorial. No caso do deslocamento angular, isso não é obedecido. Então, vamos ilustrar isso aí e é fácil de enxergar. Então, ó, vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo eu parto com o livro na mesma condição inicial, tá certo? Inicialmente, ó, eu venho e aplico uma rotação aqui em torno do x. Então, a primeira rotação aqui é em torno do x e ele para nessa posição aqui. E agora eu aplico uma rotação em torno do y, tá certo? E ele vem e finaliza nessa posição aqui. Então, eu tenho uma rotação em x e depois uma rotação em y. Agora eu vou inverter. Eu vou pegar e vou fazer primeiro a rotação em y, tá certo? Exatamente igual eu fiz aqui. E depois a rotação em x, exatamente como eu fiz aqui. O que a gente observa é que o resultado final é diferente, tá certo? Ou seja, as rotações, elas não obedecem à regra de comutatividade, tá certo? Então, o deslocamento angular, ele não pode ser tratado como vetor. Isso é muito importante vocês terem em mente. Mas, e a velocidade angular e a aceleração angular? Então, e a velocidade angular e a aceleração angular? Será que podem? O deslocamento a gente já viu que não. Bom, a velocidade e a aceleração angular, elas podem sim, essas sim podem ser representadas na forma vetorial, tá certo? Então os mesmos, eles são representados aí por um vetor que aponta ao longo do eixo de rotação. Então, esses vetores aqui, tanto esse quanto esse, eles apontam ao longo do eixo de rotação. E são, sim, definidos de forma vetorial. Então tá aqui, ó.
Supõe, então, que você tem aqui ó, um movimento no sentido anti-horário. Como é que a gente define a posição desse... Aliás, desculpa, aqui no sentido horário, né? Olhando por cima. Né? Como é que a gente define a posição da velocidade angular? Então, basicamente, se a gente considerar esse disco de vinil aí gerando, então, em um toca-discos, nem sei se vocês conhecem mais disco de vinil, alguém já viu um disco de vinil aí? Não? Já? Que bom, ainda, né? Muito bem, se esse disco aí, então, ele tem uma certa velocidade angular constante, né? E aqui ele está no sentido horário, a gente define, então, um vetor ômega, tá certo? Apontando aí ao longo do eixo de rotação, e o sentido é definido porque a gente chama pela regra da mão direita, tá certo? Então é regra da mão direita. Como é que funciona isso? Basicamente, a regra da mão direita é uma convenção, tá certo? Que determina o sentido do vetor. Então o que a gente faz? A gente envolve aí o disco com a mão direita, tá certo? E com os dedos, né? Os dedos aqui, ó, todos esses dedos aqui, apontando no sentido da rotação. O polegar estendido, ele vai dar, então, o sentido do vetor velocidade angular, certo? Isso é simplesmente para convencionar, para manter a convenção, onde, no sentido horário, ele aponta, vamos dizer, verticalmente para baixo, e no sentido anti-horário, ele aponta verticalmente para cima. Note que se o disco rodasse no sentido oposto, a regra da mão direita indicaria o sentido oposto para a velocidade angular, ou seja, se ele rodasse para cá, a minha velocidade angular seria para cá, certo? A regra da mão direita já te dá isso aí automaticamente. Vale frisar também que a representação de grandezas angulares por vetores não é tão fácil assim de assimilar como as grandezas lineares, tá certo? Aqui, se você se atentar, nada se move, né, na direção do vetor, tá certo? Não tem nenhum movimento na direção desse vetor. No mundo das rotações puras aí, um vetor basicamente define o eixo de rotação, tá certo? E não é a direção do movimento, tá claro? No entanto, né, a velocidade angular e a aceleração angular obedecem todas as regras de manipulação de vetores. Então é por isso que você pode tratar tanto a velocidade angular como a aceleração angular como vetor. Aliás, também, o vetor aceleração angular é similar ao vetor velocidade angular, tá certo? Ele é definido também conforme a regra da mão direita. Então, se você tiver um objeto acelerando no sentido horário, você tem aí uma aceleração negativa, né, apontando para baixo, e se ele estiver acelerando no sentido anti-horário, você tem então aí uma aceleração positiva para cima.